Olá, pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Radiologia em Casa. Vejo aqui que o nosso convidado, o professor Danielson, já está conosco, o professor Alexandre, né, e os nossos participantes aí. Muito obrigado por essa audiência nesse domingo, muito obrigado a todos aqui. Já temos uma galera boa aqui conosco. Pessoal, não esqueçam de colocar lá no chat, né, a cidade de onde vocês estão aí, estão assistindo. Depois o professor Alexandre ele tem aquela saudação, né, para todo mundo aí, que é bem legal, a gente gosta de saber. Professor Danielson, lá do Rio Grande do Sul, hoje nós vamos ter aqui o povo gaúcho aí, né, em peso. Bom, como vocês já sabem, domingão, dia de radiologia em casa, dia de tratar de assuntos importantes para a radiologia, mas antes da gente começar, sempre tem um recadinho do professor Alexandre. Alexandre, boa noite. Olá, Márcio. Boa noite. Está me ouvindo bem? Perfeito. Maravilha. Daniel, boa noite. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Bem, é um prazer ter você junto com a gente Oi. aqui no Radiologia em Casa. Igualmente, cara. Uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vindo aí. Bom você trazer um pouco da sua experiência. Obrigado. Boa noite a todos que estão aí junto com a gente hoje. O mês está ficando bastante tempo, né, Márcio? Poxa, parece que... Fazia tempo que a gente não fazia já o Radiologia em Casa, né? Exatamente. Um mês. Esse programa... Pode falar, Márcio. Um mês. Um mês, né? Demora para passar. Esse mês parece que demorou. Esse programa, né, pessoal, que ele é um programa mensal que acontece aí habitualmente no último domingo do mês, dependendo de algum feriado, pode sofrer algum tipo de mudança na agenda, mas esse programa mensal, o Radiologia em Casa, que é um programa que sempre traz um convidado especial, relevante, um profissional aí que tenha bastante experiência para falar de um tema que sempre a radiologia e a Ensina Radiólogos entende que é importante ser comentado, falado de alguma maneira, apresentado, discutido nessa primeira parte do programa, né? Lembrando a cada um de vocês que além dessa parte do nosso convidado, a gente tem também o falando e conversando com os nossos colaboradores, uma parte que é o que eu vivi da radiologia, onde a gente conta histórias, fatos, lembranças importantes, relevantes, junto com o nosso convidado, ou fatos que a gente entende que sejam muito importantes, como a gente teve no mês passado, uma homenagem ao nosso saudoso professor Aristides Negrete. Então, a gente sempre tem essa parte do que eu vivi da radiologia, né? E na nossa última parte, a gente tem também a apresentação de tudo que está acontecendo, né? As notícias mais importantes, as informações mais relevantes de eventos, de cursos, de alguma pauta importante que a gente tenha na radiologia, e a gente traz nessa última parte, sempre falando um pouquinho sobre aí as últimas informações importantes que a gente tem na área de radiologia e diagnóstico por imagem. Temos o sorteio tradicional, lembrando que cada um de vocês aí, mesmo todo mundo se inscreveu na nossa plataforma, se inscreveu no Simpla, mas para participar do sorteio, o sorteio que é ao vivo no final do evento, sempre um curso à escolha de quem for o ganhador, ele tem que colocar o nome completo aí, o seu nome, a sua cidade, ser estudante, profissional, a área que ele é de atuação aí. Então, nos chats, você pode estar colocando então, todas as informações para você participar do sorteio, dando um oi para a gente aqui. E lembrando também, né, que durante o nosso evento você pode estar participando, mandando a sua pergunta, mas também a sua opinião, o seu conhecimento, você participa, coloca aí a tua experiência, que para nós é um prazer poder compartilhar as dúvidas e os conhecimentos de todos os colegas que estão junto com a gente aqui hoje. Márcio, daqui a pouco eu volto aí, quando você permitir, para a gente falar mais coisas da Ensina Radiólogos. Lembrando, né, que a gente tem muito conteúdo gratuito, nós temos uma adesão e um acesso muito grande, principalmente na parte de empregos e oportunidades. Toda semana, no site da Ensina Radiólogos, nós temos postado dezenas, olha a frase, pessoal, são dezenas de vagas de emprego e concursos que são abertos por todo o Brasil. Toda semana tem vaga nova lá, entra no site da ensinaradiólogos.com e também lá na parte de empregos e oportunidades. Márcio, depois eu volto com mais
informações aí para você poder começar bem aí o nosso bate-papo de hoje, o nosso programa de hoje. Combinado, Alexandre, combinado. Beleza. Bom, então, pessoal, é o seguinte, tema de hoje, né, é como se preparar para o mercado de trabalho. O professor Danielson, ele fez essa apresentação na Jornada Paulista de Radiologia, nós achamos bastante pertinente, muito interessante. É um tema que ele não tem época, né, ele só vai se atualizando, porque é uma coisa que muda. Então, o professor Danielson hoje vai se apresentar aí para vocês e a gente vai começar aqui um bate-papo. Daniel, você fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal. Tá bem, Márcio. Obrigado mais uma vez aí para a Ensina, né? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês aí, amigos tão importantes na área, formadores de profissionais. Isso não tem um tamanho para medir a importância de quem dedica a sua vida para formar, né, outras pessoas. Bom, meu nome então é Daniel Sem Roxo, eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu fiz o meu técnico em radiologia primeiro, depois o mercado me levou a fazer o tecnólogo em radiologia. Hoje eu faço parte de uma empresa que presta serviços na radiologia, tomo reço, raio-x. Sou também funcionário público federal do Grupo Hospitalar Conceição, servidor público federal, né, fazendo ressonância magnética, fiquei muito tempo na tomografia lá. Também participo de cursos, né? A gente tem um curso aqui da PUC, um curso de extensão em técnicas radiológicas. Até a gente está com uma turma vigente agora, é um curso bem longo, são 6 meses de duração, com carga horária de 400 horas. Então, a gente também acaba participando da formação do pessoal aí, tentando melhorar e capacitar cada vez mais a nossa categoria, né? Já sou tecnólogo há mais de 20 anos aí, então já tem uma estrada aí vivida, né, Márcio? Legal, legal. O Daniel, assim, a gente estava conversando ontem, né? Sim. Depois você vai poder exemplificar aí, né? Com relação ao mercado de trabalho, né? Você tem uma experiência grande aí. E eu te mandei aí 5 perguntinhas. Sim. Vou falar aqui para você, eu já vou falar as 2 primeiras perguntas para você poder desenvolver a sua fala. Só, Márcio, Então, eu esqueci de avisar o pessoal, desculpa, Márcio, a voz pode estar um pouco fanha, mas ontem eu estava falando para o Márcio antes, ontem aqui em Porto Alegre estava 30 graus, hoje está marcando 10 graus, então não tem, não tem saúde que aguente, né? Então, pedir desculpa se de vez em quando eu tenho que dar uma tossidinha, porque a garganta já foi pro beleléu, como a gente fala aqui, né? não, fica tranquilo, a gente está te ouvindo bem. Então, o Daniel, assim, a primeira pergunta que eu mandei para você dizia assim: quando se fala em mercado de trabalho em radiologia, a maioria das pessoas pensam em raio-x, tomografia e ressonância. Qual a sua opinião sobre isso? E segundo, né, Tá. sobre a preparação para o mercado, né, o tema bem abrangente. Então, assim, como você define essa preparação? Então, já tem aí 2 perguntinhas bem interessantes para você Sim. desenvolver. Eu vou até fechar minha câmera aqui um pouquinho, mas eu estou Tá aqui, bem, tá? tá bem. Eu vou Fique à vontade. compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu fiz na JPR. O Márcio só vai me dizendo se está tudo certo aí. Tá tudo ok. Tá? Então, gente, alguns dados que eu peguei aqui, por exemplo, no SENAC, que é um centro de formador de técnicos em radiologia, o professor Fernando Borba, tecnólogo, me cedeu. Então, 23% dos alunos saem empregados, né? Desses, 75 vão para o raio-x. Então, eu acho que quando as pessoas falam muito de raio-x, reço e tomo, eu acho que são as áreas as maiores áreas, né? As mais divulgadas e que o pessoal está sempre buscando profissionais, principalmente por raio-x, né? A gente está sempre buscando gente que saiba fazer um raio-x, que consiga fazer um raio-x no leito, um raio-x no bloco. Então, são áreas que são muito aquecidas no sentido de ter muita rotatividade de pessoal. Então, 15% para tomografia, desses dados do professor Fernando, 5% medicina nuclear, 5% RM, já ia arredondando. Então, os alunos acabam buscando mais a formação e indo mais para essas áreas, porque são áreas grandes, né? São áreas que têm muita demanda de pessoal, acabam absorvendo muito a questão dos recém-formados, né? Acabam indo bastante para essa área. O professor Alexandre também me cedeu alguns dados de vagas em aberto, então, muitas vagas em aberto em 2019, 2020, um pouco menos em 2021, em relação da pandemia, né? Então, a maioria também para radiologia geral, né? Mamografia, densitometria.
8% radioterapia, depois mamo e DO, RMTC menos vagas, até porque RMTC acaba, a pessoa precisa ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de uma formação um pouco mais específica, porque são áreas que demandam bastante responsabilidade da pessoa que está ali fazendo o exame. São tecnologias que estão avançando muito, né? A gente vê de uma JPR para outra tecnologia que hoje nossa senhora, o boom, ano que vem já saiu, já tem outra, mais nova, mais rápida, mais veloz, com exames com maior qualidade. Então, para a pessoa poder operar essas máquinas hoje, precisa, então, de uma formação mais específica para isso. Então, a radiologia ainda é a nossa grande porta de entrada no mercado de trabalho. Eu acredito que se um estágio muito bem feito na radiologia te garante uma entrada no mercado de trabalho, tá? Não é né, não garante 100%, não é uma fórmula mágica, mas facilita, vamos botar assim, a tua entrada no mercado de trabalho. Uma formação boa na radiologia. Porque da radiologia, depois que tu entrou no mercado, entrou no hospital ou na clínica que tenha a raio-x e tu conseguiu uma vaga, tu pode ali dentro começar a estudar as outras áreas da clínica e aí tu vai poder buscar mais especialização e poder assumir essas outras vagas. Nunca esquecendo, né, onde começou, que é o raio-x, então, por isso o estágio na radiologia é sempre bem dedicado para que tu saia fazendo todos os exames na radiologia. Né? Isso é uma coisa que eu vejo hoje muito, o pessoal quer aprender tudo num estágio de 6 meses e acaba não conseguindo sair com nenhuma base muito boa, muito forte, né? Então, dá sim para privilegiar uma base na radiologia no estágio, que se faz X, visando uma dessas 74% dessas vagas aqui, para poder entrar no mercado de trabalho e dali sim migrar para outras vagas, né? E a segunda pergunta que o Márcio me passou seria, né, mais ou menos o que eu tinha colocado, que como se preparar, né? Como se preparar para o mercado de trabalho? E quando começa a busca pelo primeiro emprego, né? Vocês acham que depois que vocês estão formados é que vão começar a busca? Não. Durante o curso. Durante o curso já é a entrevista de emprego de vocês. Porque o professor que está lá dando aula durante o curso de formação, ele é o colega de vocês de amanhã, é o cara que está na frente dos equipamentos, é o cara que está, de repente, coordenando a equipe, é o cara que vai indicar vocês. A radiologia tem bastante disso. Quando tu vai perguntar para uma pessoa, buscar uma vaga, tu busca alguém que tu conheça, que conhece aquela pessoa, que trabalhou com aquela pessoa, e tu vai perguntar como é que é a pessoa, né? Então, durante o curso, vocês estão ali já com os futuros colegas de trabalho de vocês. Então, os professores, né? Vamos manter uma boa relação com os professores, vamos, né, tentar criar um vínculo com o professor. Não precisa ser o melhor amigo do professor, mas criar um vínculo, mostrar o interesse que vocês têm. O que um professor gosta, né, pessoal? O professor fica maravilhado quando um aluno é interessado. Aquele aluno interessado enche o olho do professor de brilho e ele vai dedicar mais tempo, vai dedicar atenção para aquele aluno. Aquele aluno que está ali só para cumprir tabela, para realizar a cadeira, para passar, ele vai passar, vai ter uma atenção do professor também, mas não vai ser aquela coisa, daquela dedicação de um aluno que tu vê que está se empenhando, que tem aquele, né, aquela palavra, aquele tesão por fazer acontecer, por dar certo, né, pessoal? As notas e avaliações, eu não sei como é que funciona na região de vocês, mas aqui no Sul, geralmente os cursos dão os melhores locais de estágio para quem tem as melhores notas, né? Então, se tu tiver notas boas avaliações, tu vai poder escolher o local de trabalho, o local de estágio, então tu vai conseguir melhores locais de estágio, locais com mais estrutura, com mais movimento, né, com mais exames, para que tu tenha uma diversidade maior de exames durante o curso e que tu possa aprender mais com isso, né? E a tua postura, né, gente? Postura é uma coisa que, né, a gente não precisa nem falar hoje em dia. A gente tem um mercado de trabalho muito amplo, a gente tem muitas pessoas querendo vaga, e às vezes, num quesito de postura, a gente define por contratar A do que contratar B. Então, a postura, hoje em dia, é muito importante. Durante o estágio, né, vocês já saíram da sala de aula, então não se comportem como se estivessem em sala de aula, você já tem que encarar aquilo como se fosse o primeiro emprego de vocês. Ah, mas eu não estou recebendo nada, tu está recebendo muito, porque tu tem todo o conhecimento da equipe à tua disposição. Alguns conseguem dar mais atenção para o estagiário, outros conseguem dar menos, a gente sabe. Tem gente que não consegue passar para o estagiário uma experiência, mas tem gente que sim, passa bastante. E quando o estagiário é interessado, então,
fica mais fácil ainda, porque a gente aí fala com gosto, né? Eu tive um estagiário que durante o estágio eu estava sentado com ele numa tomografia e ele com um caderninho, eu meio de lado, assim, ele do meu lado anotando, na minha ideia ele estava anotando e eu falando, explicando o exame, e ele anotando tudo. Quando ele saiu dali para ir ajudar em sala, para passar ao paciente, eu olhei o caderno e ele estava fazendo desenhos. Ele estava desenhando aqueles. O sonho dele era ser estilista, eu acho. E estava desenhando roupas, não sei, aquelas roupas com risco, assim, que o pessoal faz. Era isso que ele estava fazendo. Então, eu não falei mais nada, não vou, né, ficar perdendo tempo ensinando uma pessoa que não quer aprender. Então, isso não se faz, né? A gente tem que encarar como se fosse o primeiro emprego, tu tá pagando para estar ali, então, né, foque, dê todo a tua atenção para aquele momento, né, pessoal? Então, como eu estava dizendo, tenha foco, objetivo, a palavra postura de novo, porque não pode fugir disso, né? Tenha humildade para reconhecer que tu está começando numa área que muita gente já está ali há muitos anos, mesmo que aquela pessoa, de repente, faça uma técnica um pouco diferente do que tu viu na sala de aula, diferente, não, de repente, não tão certa quanto tu viu na sala de aula, porque os professores na sala de aula tentam ensinar do jeito mais certo, mais correto possível, e a gente sabe que o mercado de trabalho adapta algumas técnicas, né? Então, tenha humildade de reconhecer e não criticar, não entrar em atrito com aquela pessoa que vocês estão recebendo o treinamento, né? E respeitar toda a equipe, né, pessoal? Por mais que a gente, de repente, aquele estagiário que é um craque, sabe tudo de cor, sabe todos os posicionamentos, sabe o Bontrager de cor, ele tem que ter respeito, porque naquele momento ele ainda é estagiário, ele ainda está recebendo atenção, está recebendo a formação dele, e isso conta muito, esse respeito gera um bom relacionamento ali naquele momento, com aquele treinamento que o pessoal está recebendo. Não sei se é mais ou menos por aí, Márcio? Sim, o Daniel. Respondi as duas, né? O cara começa a falar e... Não. Assim, eu acho até interessante fazer uma colocação, né? Essa questão da relação sala de aula e estágio é muito importante. Eu sou professor há muitos anos, então eu sempre falo para os alunos, olha, o que eu passo para vocês é o conhecimento científico, é o que está nas literaturas, é como deve ser feito, e como você mesmo disse, às vezes tem adaptações, né? Tem adaptações, e aí a pessoa ela precisa filtrar, ter ouvido seletivo, ter um olhar seletivo, né? Para ver, poxa, essa adaptação ela foi boa, como é que ela não foi, enfim, essa relação, essa postura de relação com o estágio, eu acho que ela é muito importante aí para o... Entender, né, Márcio? Entender que aquele profissional que está ali te passando, está acompanhando o teu estágio, né? De repente teve uma outra formação com outro professor e aquela técnica que ele está fazendo, de repente, foi adaptada para a realidade do dia a dia, em que ele viu, de repente, que aquele jeito que ele faz fica melhor ou dá mais certo. Não tirando o mérito do livro, que o livro ensina corretamente. A gente, seguindo o livro, a gente vai estar sempre fazendo o correto. Mas dentro de pequenas adaptações, eu não acho interessante o estagiário ficar tentando corrigir, naquele momento que ele é estagiário, corrigir o profissional que está fazendo. Eu acho que ele tem que olhar e tem que acompanhar esse desenvolvimento, né? A questão da formação, a formação profissional, ela é muito importante, né? Você ter o estudo, você ter o estágio, como você, no começo da sua fala, você disse, não pode esperar terminar o curso para saber o que vai fazer, já tem que isso tem que ser definido aí no meio do curso, isso já tem que estar mais ou menos definido para na fase final você concretizar, isso é importante. E ainda ontem, no congresso do FERSECAF, a gente estava conversando justamente sobre essa questão de preparação, né? O mercado de trabalho hoje ele tá mudando, né? Ele está mudando e bastante. Então, as pessoas elas precisam acompanhar essa evolução, né? Buscar entender o que está acontecendo no mercado mercado da radiologia de um modo geral. E aí começar a traçar essas metas, né? Quais são os objetivos? Acho que isso é muito importante entender isso, né? Onde a pessoa quer chegar, né?
E entender que essa tecnologia, esse avanço tecnológico, a gente não pode ir contra isso. A gente não pode pensar que, mas quem já está mais tempo, né? Não, aí agora, para quem já tem mais tempo, tipo eu, de entender assim, eu sempre fiz desse jeito e funcionou, mas não, agora a gente tem que acompanhar a evolução das tecnologias. A gente tem muita coisa, a gente tem comando remoto, a gente tem inteligência artificial nos equipamentos, a gente tem que tornar isso nosso aliado, nosso amigo, para poder fazer disso também nosso mercado de trabalho, para a gente poder ter mais vagas em relação a brigar com isso, dizendo que não, isso é ruim. Não, isso é a realidade, está chegando, e eu acho que a gente tem que, sim, tentar trazer isso para o nosso lado, tentar fazer disso um aliado, e não um inimigo, né? A tecnologia não pode ser vista como uma coisa ruim, e sim como uma coisa boa que está vindo para nos ajudar. Não, de modo algum. E eu tenho certeza que o professor Alexandre tem algo a falar. Muito bem, Márcio. Muito bem, Daniel. Esse papo está muito bom, né? Lembrar aí a todos, a gente já está com 100 pessoas dentro de uma plataforma fechada. Isso é um número muito legal. Obrigado por todo mundo que está prestigiando nosso bate-papo de hoje. Lembrando todo mundo que está junto com a gente, de colocar seu nome, a sua cidade, a sua área de atuação, para no final a gente ter um sorteio, e o sorteado, a gente sempre para no sorteio, no lugar que está o nome da pessoa e a região e a área de atuação dela, né? A gente já tem algumas perguntas, mas aí vocês avisam, Márcio, o melhor momento para a gente poder participar, mas eu queria colocar algumas considerações importantes nessas duas primeiras falas bastante oportunas e claras aí do professor Danielson, né? A gente colocar um pouquinho, só para a gente poder melhorar ainda a nossa conversa, a Ensina já há 4 anos faz uma pesquisa sobre oportunidades de emprego no mercado, né? Uma pesquisa relativamente simples, mas dentro de plataformas digitais, sociais e até em plataformas de emprego. E esse ano a gente tem uma forte tendência de crescimento, principalmente já agora para o segundo semestre, e com certeza fecharemos o ano de 2022 nas pesquisas da Ensina Radiólogos com o maior número de vagas desses últimos 4 anos. Então, a gente tem um crescimento de oportunidades de emprego. E eu vou colocar também dentro dessa conversa aqui, Márcio e Danielson, habitualmente, a gente faz algumas consultorias para grandes grupos e, mais uma vez, eles mantêm a mesma posição. Eu vou dar até o nome dos grupos que a gente tem uma certa parceria, o Grupo CORE, que é um dos maiores centros de comando e de comando remoto do Brasil, e o Grupo Aliar também, que é o maior dos grupos de clínica do Brasil. Ambos os gestores, nesse mês agora, de julho e agosto, eles falaram, a gente continua precisando de mão de obra qualificada, principalmente para ressonância magnética. A nossa preocupação continua sendo a gente colocar mais tecnologia, colocar mais equipamentos e, de fato, a gente não ter mão de obra qualificada. Isso não quer dizer que não tem um monte de gente fazendo curso e um monte de gente se formando. O que a gente está falando é que na outra ponta existe grupos precisando de mão de obra qualificada, principalmente em ressonância magnética. O termo principalmente em ressonância magnética não descarta, por exemplo, principalmente a tomografia computadorizada. Então, acho que são duas informações importantes, relevantes para a gente colocar aí. E para também um outro dado bastante importante, eu tive conversando com o pessoal, tem uma determinada empresa que monta equipamentos no Brasil, uma multinacional, né, uma dessas grandes empresas de imagem, ela está em produção máxima no Brasil. Ela tem entregado, em média, 20 ressonâncias por mês para o Brasil. Eu disse 20 ressonâncias por mês no Brasil. Tá? Só para a gente trazer alguns dados que eu acho bastante relevantes para juntar aí com todo esse conhecimento do professor Danielson, para a gente ver que o cenário de oportunidades no mercado ele é bastante grande. Daqui a pouco, Márcio, depois que o Daniel responder mais uma pergunta, a gente entra aqui com algumas perguntas, algumas considerações dos colegas, lembrando que no chat você também pode depositar perguntas, opiniões, conhecimentos do tema que a gente está falando hoje sobre empregabilidade, mercado de trabalho na radiologia. Fiquem à vontade aí. Beleza, Alexandre, obrigado. Ô, Danielson, uma pergunta. Vamos para a nossa terceira pergunta. Isso porque ela é uma pergunta recorrente quando o tema é
mercado de trabalho, empregabilidade. Assim. Então, a pergunta para você é: técnico ou tecnólogo? Como escolher? Essa é uma pergunta que vem bastante, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela de novo com vocês, Vontade. tá? Porque, assim, eu vou dizer que eu sempre prefiro, né? Eu fiz o técnico, depois o mercado me levou para fazer o tecnólogo. E eu vou dizer para vocês, hoje, se eu pudesse escolher começar pelo técnico ou pelo tecnólogo, eu já começaria pelo tecnólogo, tá? Porque o tecnólogo ele vai te dar uma formação melhor, mais carga de anatomia, com mais carga de patologia, ele entra com mais dessas tecnologias que o professor Alexandre falou, de ressonância e tomografia. O técnico, no meu técnico, eu não estou dizendo que é a regra, no meu técnico eu tive uma formação muito básica de tomografia e ressonância. Eu tive uma formação melhor em raio-x. Já no tecnólogo eu já tinha uma experiência na área e acabei buscando essa formação. E essa formação me abriu muitas portas, né? Por exemplo, o concurso público, a gente acaba não tendo tanta diferenciação ainda, mas para o setor privado, o setor privado já está buscando. Ainda é uma coisa assim, leve, mas já está buscando. Nos últimos 10 anos, eu seleciono pessoas para trabalhar em tomo e ressonância. E medicina nuclear também, eu fiquei muito tempo selecionando gente para trabalhar também em medicina nuclear. Então, eu montei uma equipe que, mesmo sem ter aquela coisa, a instituição não me cobrou isso, mas a gente selecionando currículos com experiência e formação, a empresa ficou formada com somente tecnólogos. Todos os profissionais da radiologia que trabalhavam, desde que eu comecei a fazer seleção de currículo, todos eram tecnólogos. A gente tem muita diferença num currículo de um técnico para de um tecnólogo. O técnico o mercado está forçando isso de uma forma mais indireta. Não estou dizendo que o técnico não pode trabalhar com ressonância. Conheço técnicos excelentes em ressonância, excelentes em tomografia, tá? Mas hoje o mercado, para essas pessoas que estão chegando, o mercado está possibilitando mais oportunidades nessas áreas para o tecnólogo do que para o técnico. O técnico está ficando com a área um pouco mais direcionada para a radiologia. Né? Não é uma coisa assim que a gente possa dizer, é obrigatório tu ter o tecnólogo, não é. Eu, quando comecei a trabalhar em ressonância, eu era técnico e fui para uma equipe no Hospital Grande, aqui de Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento, fui para uma equipe que só tinha tecnólogos trabalhando em ressonância também. E aí, quando eu fui para lá, eu era o único técnico, o meu gestor, na época, me disse, cara, tu, né, o que tu acha? Tu não tá afim de fazer o tecnólogo, estudar, buscar uma formação melhor? Porque isso vai te abrir outras oportunidades. E realmente abriu. Realmente a gente convive, por mais que, né, tu já trabalhe, quando eu me formei no tecnólogo, eu já trabalhava com ressonância há algum tempo. Então, tipo, já sabia a ressonância. Não, aquilo ali me abriu um leque de oportunidades, conhecer pessoas, tive professores médicos que me trouxeram experiências em outras áreas e oportunidades muito interessantes para mim. Então, hoje eu vejo assim, se tu começou já o técnico, tá? Tu é aluno, tu começou já o técnico, termina o técnico, faz o técnico, entra primeira vaga, entra no teu primeiro emprego, estuda, e aí o primeiro emprego vai te levar. O que tem no teu hospital que tu conseguiu o teu primeiro emprego? Tem uma ressonância, aquela ressonância está crescendo, tem uma tomografia, está chegando uma tomografia nova, e aí então tu inicia a tua formação de tecnólogo, buscando, né, especialização em tomo, ou em resso, ou em medicina nuclear, PET-CT, né? Então, eu acho assim, agora se não começou ainda e está buscando uma formação na área da radiologia, eu acho que já começa pelo tecnólogo em radiologia, porque é uma evolução. Se tu fizer o técnico em radiologia e o mercado, tu vai evoluindo, tu ficar dentro do mercado, porque às vezes a gente entra na radiologia e usa como trampolim para outra área, o que não tem problema nenhum também, muita gente, né, acaba fazendo isso. Mas se tu quer seguir dentro da radiologia, né, transformar isso na tua paixão, como é a minha, como é a do professor Alexandre, como é a do professor Márcio, a paixão pela radiologia, a evolução vai ser tu fazer o tecnólogo, né? Perfeito, Danielson, perfeito. Bom, o tema é bem interessante, então eu vou
eu vou deixar a fala, a consideração dessa sua fala para o Alexandre, que daí ele já aproveita e já vai fazer a interação com o pessoal de casa também. Que o professor Alexandre, ele é especialista em educação, né? Então, acho que ele tem mais, está mais qualificado até do que eu para continuar essa fala do Daniel. Alexandre, fica à vontade aí. Muito bom, Márcio. Bem, então, eu queria colocar até um ponto e depois também um contraponto aí no conhecimento aí do professor Daniel, né? De fato, né, a gente já começa a perceber já uma tendência de mercado, principalmente para tecnologias mais avançadas. Eu também poderia já fazer um paralelo aqui, vagas de aplicação, de application, acabam realmente já tendo realmente já essa tendência de procurar um profissional de nível superior. O que eu queria também fazer de contraponto, assim, para poder complementar essa parte aí da nossa conversa, é que, assim, lembrar que a qualidade do curso ela é determinante também para o sucesso do aluno, né? Quando o aluno, se ele é um aluno que ele nunca atuou na área, e se ele vai para um tecnólogo EAD, que está em franco crescimento no Brasil, e vai ser tendência, vai ser realidade, isso é um caminho sem volta. Teremos poucos cursos de tecnólogo presencial no Brasil, isso é fato, a gente já tem escolas há algum tempo, faculdades encerrando o curso de tecnólogo, e o curso de tecnólogo EAD ele vai ser cada vez mais crescente. Eu vejo uma séria dificuldade para quem nunca atuou, para quem não fez o curso técnico, ele entrar direto no curso tecnólogo EAD. Eu acho que ele tem uma grande dificuldade para poder ter sucesso no mercado. Mas também depende de cada um. Se o cara realmente for um cara aplicado no curso EAD, fizer um bom estágio, depois tiver uma boa educação continuada, cada um é responsável pelo seu sucesso, ele vai migrar. Mas esse caminho para ele vai exigir muito mais dele. Se eu fizer um bom curso de tecnólogo, eu realmente, dentro desses modelos de educação, o tecnólogo é o melhor mercado, o melhor caminho que tem. Mas também vale um destaque aqui que o curso técnico ele é mais curto, ele é um curso de 1 ano e meio. Se o curso de 1 ano e meio, num curso presencial, numa instituição que realmente tem uma boa grade, um bom corpo docente, um bom campo de estágio, ele é um caminho realmente, ainda é o maior caminho de entrada para o mercado de trabalho, até porque o Daniel se já colocou na fala dele anterior que a maior porta de entrada da radiologia é na área de técnicas radiológicas, que é na área da velha e antiga radiografia. Então, vale essa análise. Agora, o cara que é técnico, o Daniel acabou de colocar o exemplo dele, é o mesmo no meu caso, que faz um curso técnico, e depois ele migra para um tecnólogo, seja ele AD ou seja ele presencial, e ele fizer um bom curso, esse cara ele muda muito de status profissional. Então, quem é técnico ou faz um curso técnico, depois dá continuidade no curso superior, eu vejo esse profissional mais bem preparado, respaldado para entrar no mercado de trabalho e poder atuar em diferentes áreas de atuação. Então, eu acho que é esse o caminho, essa tendência que o Daniel você falou é verdadeira para tomo, para ressonância, para medicina nuclear, para gestão, para aplicação, para docência. Então, você já começa a perceber nichos importantes, sim, para o tecnólogo. Mas o único vírgula que eu colocaria é quem for que não é da área, entrar direto no tecnólogo EAD, tem que realmente ter uma dedicação muito intensa para poder correr junto com quem fizer um bom curso técnico ou tecnólogo presencial. Isso eu acho que vale a pena a gente fazer essa analogia também. Vamos ver a participação do pessoal aqui, Márcio? Então, pode ver, pode fazer a interação com o pessoal aí, Alexandre. Muita gente de norte a sul do Brasil, a sul, literalmente, né? O Daniel conhece bastante gente aí, que bom, que que são bom. alunos dele, que já trabalham com ele, muita gente aí realmente falando aí das suas experiências, das suas cidades. E eu vou pegar aqui alguns comentários, tá, Daniel? Tá bem. Dessas pessoas. Depois, no final, a gente fala de onde esses colegas são, e aí a gente participa um pouquinho melhor as colegas, tá? A gente tem aqui um colega
eu tenho interesse em cursar um curso superior, mas estou em dúvida entre biomedicina e tecnólogo em radiologia. Tenho interesse em expandir meus estudos na radiologia. Pergunta boa, hein, Daniel? Boa. Vamos ver que a gente... Aqui a gente tem aqui, eu vou comentar mais algumas coisas, depois a gente vai discutir um pouco sobre ela. Guarda essa daí. Tá bem. Aqui uma outra colega também, a Eliana, perguntando, e a biomedicina? Tem clínicas e hospitais em São Paulo para RMTC que só querem biomédicos, né? Então tem essa questão do biomédico, se fazer um curso ou não, e essa questão de ter clínicas que só contratam biomédicos para atuar na parte de TC e RM, né? Vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui na participação do pessoal, né? A Giovana Flores falando que ela está apaixonada pela radiologia, ela estuda o curso superior de tecnólogo na Universidade Positivo, está no 4º período, é presidente do centro acadêmico, monitora de anatomofisiologia e está participando de um projeto de iniciação científica pela Universidade Federal do Paraná e está apaixonado pela radiologia. É isso que a gente precisa, né? Esse profissional que a gente precisa que se multiplique, né? Pelo mercado de trabalho. Bem, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa questão dos biomédicos, vamos ver o que mais que tem aqui, né? Tem um colega aqui buscando aí, de São Leopoldo, buscando recolocação no mercado de trabalho. Dá uma olhada lá no site da Ensina Radiólogo, saber quantas oportunidades de empregos e concursos que a gente tem pelo Brasil. E uma dica que eu vou aproveitar e dar aqui para colegas, outras pessoas perguntando sobre recolocação no mercado de trabalho, é a questão de você ver se você está atualizado, qualificado. Lembrar que o curso técnico e o curso de tecnólogo, ele é uma etapa da formação do profissional. A educação da continuidade, a busca de uma especialidade, um conhecimento mais específico, isso sim é que vai te fazer de um profissional aí mais qualificado para você ter mais empregabilidade no mercado de trabalho. Bem, eu vou daqui a pouco dando mais uma olhada aqui, tem muita gente aí mandando, agradecendo o tema, falando muito bem dela, tal. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão do biomédico, tanto eu sou técnico em radiologia, a pergunta daí do nosso colega, e quero fazer um curso superior. A gente já falou um pouquinho do tecnólogo e vamos falar um pouquinho do biomédico. Vou até fazer uma consideração para te passar a bola, Daniel. Tá bem. Aqui na instituição nossa, nós temos o curso de biomedicina nível superior, né? E o que os alunos procuram quando eles entram é um curso de 5 anos, é um curso bom, tem uma diversidade de atuação de área inúmeras. Hoje o biomédico ele tem mais de 50 áreas de atuação e entre essas 50 áreas de atuação, uma delas é diagnóstico por imagem. Então, já percebam que eles têm áreas que são muito mais promissoras para eles. Eu vou citar algumas. Estética. Hoje eles têm forte atuação na área de estética. Eles têm a parte de pesquisa, que envolve a parte de genética, genoma, não sei o quê. A parte laboratorial e até mesmo a parte de atuar relativamente na área de farmácia, de alguma certa maneira, dependendo de algumas áreas de atuação. Porque são áreas que remuneram muito bem, uma delas pode ter autonomia, tudo isso. Estou fazendo essa colocação, pela minha experiência à frente de um grupo, e a gente tem esse curso de biomedicina, que a procura hoje, cada vez mais, do biomédico pelo mercado é cada vez menor nesse sentido. Não que é atraente para eles, por que é atraente também para o biomédico? Porque paga bem a nossa área profissional, ela tem bastante tecnologia e tem oportunidade de trabalho para quem tem conhecimentos, habilidades para poder atuar na área. É por isso que o biomédico vem atuar nessa área, já até ajudando a resposta de alguns lugares. De fato, tem biomédicos, tem clínicas que dão preferência a contratar por biomédicos, algumas delas só contratam biomédicos. E eu vou contar por quê. Eu comecei a trabalhar com tomografia 25 anos atrás. E aqui em São Paulo essa corrente começou por quê? Porque a gente não tinha técnicos preparados, habilitados para atuar com as primeiras tomos e ressonâncias chegar. A gente não tinha técnicos preparados e habilitados há 25 anos atrás para atuar com tomo e ressonância. Quem que era o outro profissional que eles entendiam que podia ser treinado também, que começaram a perceber a oportunidade de mercado, foram também os biomédicos. Isso já tem há 25 anos, essa questão do biomédico atuando no mercado de trabalho, isso se estendeu
estendeu para alguns lugares, para alguns outros estados, para outros não, para uns mais, para outros menos, e hoje, de fato, eles atuam no mercado de trabalho em algumas áreas específicas, entre aspas, concorrendo com a gente na área de radiologia e diagnóstico por imagem, sem a gente entrar em discussões de conselhos, de legislação, que é uma discussão de 30 anos, que gente mais competente ou com mais responsabilidade do que a gente não conseguiu resolver. Mas eu queria também a sua consideração, tanto nesse qual caminho seguir e também dessa questão, até se aí na onde você atua, tem essa competitividade, entre aspas, entre tecnólogo e biomédico. Isso é uma realidade também, né? A gente que está há mais tempo no mercado, a gente já passou por fases, né? A primeira fase era uma fase de, isso está longe, isso não vai chegar nunca, isso aí, né? Isso chegou, o que nós vamos fazer? Vai ter briga, vai ter, né? Coisa de conselho, coisa de sindicato, vai ter toda essa questão. O que eu vejo hoje, com a minha ideia que eu tenho hoje? A gente tem que, a contratação do tecnólogo ao invés do biomédico tem que ser mais interessante para o dono da clínica, para o dono do hospital, para o dono da máquina, quem paga o salário, né? Quem vai pagar. Como é que a gente torna a nossa qualificação, a nossa contratação melhor? Com qualificação. Se a gente for um profissional qualificado, que a gente consegue tirar, como a gente diz aqui no Sul, tirar o suco da máquina, né? Tirar tudo que ela pode nos oferecer, fazer reconstruções, pós-processamento, que é uma área que o pessoal não gosta, pelo menos aqui no Sul, o pessoal não gosta. Por quê? Porque é difícil. Tu tem que ficar 2 horas em cima de um exame, fazendo o processamento. Tem que ser um processamento bem feito para ter qualidade, e essa qualidade vai implicar diretamente no diagnóstico do exame. Então, isso, a gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que entrar no mercado de trabalho e não, não, mas eu já fiz esse exame, agora o processamento quem faz é o fulano, quem faz é o ciclano. Eu acho que isso está errado. Eu acho que quanto mais a gente se qualificar, quanto mais completo tu for como profissional, e hoje em dia o completo seria multiplataformas, né, multimódulos, então esse profissional, ele com certeza é interessante. Eu, como contratante, vou pensar, mas esse cara aí é bom, eu quero ele na minha equipe. Se ele é técnico, se ele é tecnólogo, se ele é biomédico, não, eu quero que ele venha, porque ele é um cara que é interessante, que é diferencial, né, para a minha equipe. Eu recebo muito currículo de biomédico e são realmente currículos muito bons, são currículos que são muito completos. O biomédico hoje eu vejo, como o professor Alexandre falou, ele tem uma ampla variedade de possibilidades dentro de um mercado de trabalho. E a estética é uma coisa hoje que está no Brasil inteiro muito remunerado, muito bem remunerado, né? Então eu acho que é um campo que eles estão indo bastante. Se a pergunta do nosso participante fosse, o que eu faço? Eu faço tecnólogo ou eu faço a biomedicina? Ele disse que já era técnico, né? Então, ele sendo técnico, se ele é um apaixonado pela radiologia, se ele tem a radiologia no coração, se ele acha que é isso que ele quer, ele faz o tecnólogo e vai seguir na radiologia. Agora, se ele viu que, de repente, não é o caminho dele, que ele não quer mais, ele não está satisfeito, ele vai fazer, então, a biomedicina e, dentro da biomedicina, escolher uma outra área, um outro caminho, né, para tentar buscar a sua felicidade, porque isso faz toda a diferença. Tu tem que ser feliz, tu tem que gostar e ser feliz do que tu faz. E isso vai te fazer crescer infinitamente, assim, sem precedentes, né? Muito bom, Márcio. Foi isso daí, é isso daí mesmo, bem respondido, também concordo aí. Vamos continuar, depois a gente traz mais coisas do chat aí, mas pode ficar à vontade, vou dando mais uma olhada aqui. Vamos aproveitar o Daniel e vamos sabatiná-lo aqui, né? Vamos lá. Ô, Daniel, eu ia fazer 2 perguntas juntas, eu vou fazer uma. Tá bem. E para a gente trabalhar aqui, essa aqui eu acho que ela é bem interessante. Isso perguntando para o Daniel, o que você considera como essencial para o perfil profissional da radiologia? Você que acabou de dizer aí para a gente que já faz processo seletivo, você seleciona pessoas, então eu acho que essa talvez seja a informação mais importante dessa noite. O que é essencial? Agora, vamos falar com o Daniel, recrutador, tecnólogo, recrutador, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade, né?
Como eu falei na resposta anterior ali, Márcio, eu acho assim, ó, quando tu está buscando alguém para uma vaga de serviço, para uma vaga de trabalho, por exemplo, a vaga é para uma tomografia num horário de manhã que vai ter todos os exames, então tu precisa de uma pessoa que chegue ali e assuma aquela vaga. Claro, dentro de um período, né, que ela vai passar por uma adaptação, vai ter alguém junto com ela, mas que ela tenha conhecimento. Hoje a gente tem Philips, Siemens, GE, Canon, Toshiba, né? A gente tem muitas marcas diferentes, são muitas empresas, né, com equipamentos. Todos eles fazem exame, cada um tem sua particularidade, e a gente precisa, então, que aquele profissional que vai entrar ali conheça a máquina, conheça fazer o exame, né? Então, o que é essencial é o profissional, depois de formado, tentar aprender o máximo que puder em todas as plataformas de exame. Siemens, GE, Philips, ele tem que tentar entender, pelo menos, o funcionamento, porque elas são máquinas que a própria nomenclatura dos exames, o nome da sequência são diferentes, o nome das ferramentas de trabalhar as imagens são diferentes. Às vezes elas fazem a mesma função, e muitas vezes são a mesma sequência que vão gerar a mesma imagem, só que o nome delas é diferente. Então, quem trabalha, por exemplo, num equipamento Siemens, e nunca tentou buscar outro, quando chega na frente de um GE, não consegue fazer um exame de crânio, como um exemplo assim, né? Então, quanto mais experiência que esse profissional buscar dentro das multiplataformas e das multisistemas de imagem, mais bem preparado ele vai estar para encarar esse desafio que é chegar no mercado de trabalho e poder assumir. A gente tem um ditado aqui no Sul que eu comento, que é assim, ó, tu quer que um profissional, um tecnólogo em radiologia pare de estudar, o que tu faz? Tu dá um emprego para ele. Se tu der um emprego para aquele profissional, ele vai sentar na frente da máquina, vai fazer daquilo o castelo dele e não vai mais sair. Não vai. A pessoa tem que entrar, tem que ter a palavra, aquela que eu gosto de usar, tem que ter o tesão por buscar conhecimento. Tu já entrou, entendeu? Tu entrou no horário fazendo ressonância lá no fim da agenda, que é uma agenda mais tranquila, que é uma agenda. Cara, eu vou vir 1 hora mais cedo, eu vou vir 2 horas mais cedo e vou ir no outro aparelho, e vou ir lá na tomografia, entendeu? Eu não estou ganhando nada, mas eu vou ganhar. Eu vou ganhar com isso, porque eu vou mostrar que eu tenho interesse, eu vou mostrar que eu tenho condições de aprender, eu vou mostrar que a próxima oportunidade numa vaga melhor, que vai me pagar um pouco melhor, eu vou estar pronto para assumir. Então, esse é o diferencial. A pessoa tem que ter vontade e a pessoa tem que buscar sempre, 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 sempre a qualificação. Vai ter que buscar sempre o aprimoramento, melhorar a qualidade dos exames, receber o feedback, buscar o feedback. Como é que estão meus exames? O que eu estou fazendo? Esse exame que eu fiz aqui, eu fiquei na dúvida. Vai chegar em casa, vai para os livros, vai ler, fala com um colega mais experiente, busca isso. Tenha vontade, tenha interesse e não fique parado. Eu estou fazendo meus examezinhos aqui no final da tarde, escondidinho, ninguém está me vendo e está tudo bem. Isso que a gente não quer, né? Então, quando a gente recebe currículos, a gente seleciona os currículos e aí ainda tem um contato, né? Porque os gestores aqui no Sul tem até um grupo do WhatsApp, que são só dos gestores, para a gente fofocar e falar mal dos outros. Não, brincadeira. Que a gente busca, a gente busca indicações. Eu preciso de uma pessoa com esse horário, eu preciso daquela... eu tenho um cara bom que começou comigo aqui, ele ainda está meio cru, tá recém-formado, mas tem muito interesse. Isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Aquela aluna que comentou aí que ela é aluna ainda e já está fazendo 1000 coisas aí dentro. Que legal, cara. Tomara que esse espírito assim se exploda na radiologia e que tenha muita gente assim, né? Tenha muita gente com essa vontade, né? Ô, Danielson, então vamos lá, vamos continuar nesse papo, que eu vou colocar você em situações, eu não quero azar. Tá bem. Então vamos lá. O Márcio Cubas aqui é o seu aluno. Tá bem. Ou é aluno aí de uma instituição e chega... Que responsabilidade. Chego para você e falo assim, professor, estou terminando o curso, técnico ou tecnólogo. O que você diz para mim agora? Eu preciso de uma orientação para o mercado de trabalho. O que o professor Danielson, o recrutador acabou de falar. Tá. Eu quero agora saber a posição do professor Daniel. O que você diria para mim, para o seu aluno, seja técnico ou tecnólogo? Aquela dica de 1 milhão, assim, de $1 milhão, aquela orientação. Isso.
eu diria o seguinte para ele, tu tem agora pela frente 6 meses de estágio, vamos botar, tá? Em média, 6 meses de estágio prático em alguma coisa. Normalmente, o que o pessoal faz? Chegam, vão para o raio-x, aí ficam 15 dias no raio-x, viu que tem uma tomografia, mas lá faz imagem 3D, eu quero ir para a ressonância, que faz... Então ficam 2 meses no raio, 2 meses na tomo, 2 meses na ressonância. Tu não sai fazendo do estágio nem tomo, nem resso e nem raio-x. Eu falaria o seguinte, para aquele aluno que se dedicou durante o curso todo, aquele cara que, né, que eu tenho, esse cara merece. Eu digo assim, tu faz todo o teu estágio. Eu não sei isso se pode, né, porque depende da instituição, depende da formação, mas eu vou dizer o que eu fiz. Eu fiz todo o meu estágio em raio-x. Todo o meu estágio em raio-x. Eu saí do meu estágio em raio-x, eu fazia todos os exames. Contrastado, leito, bloco. O pessoal que chegava, os técnicos, no final do meu estágio, quando eu fazia um plantão em outros lugares, eles vinham e me pediam, fica na sala comigo aqui, porque eu descansar. E o pessoal ia descansar e eu ficava tocando exame. Eu fazia tudo. Eu ficava, naquela época podia, né? Hoje não pode mais, mas naquela época podia, a gente ficava 6, 8 horas, às vezes, fazendo estágio, e eu tentei tirar o máximo que eu pude. Eu fazia bloco, fazia leito, eu fiz todo ele. E aí eu consegui um emprego na radiologia. Eu entrei, terminei meu estágio e fui contratado, porque eu era um maluco lá dentro, eu queria fazer todos os exames, primeira vaga que deu para mim. E aí eu comecei na radiologia. E aí naquele local onde eu estava, tinha uma tomografia. E aí eu comecei a ir para a tomografia, comecei a entrar, comecei a querer entender. Então a dica que eu daria para esse aluno é essa: escolhe uma área, e a gente já viu por essas pesquisas que a maior parte das vagas é na radiologia, então eu quero entrar na radiologia, eu tenho que fazer um estágio muito bom. Eu não posso fazer 6 meses, talvez, porque tem regras, né? Mas eu vou tentar ser assim, o máximo que eu puder, eu vou aprender dentro da radiologia. Eu quero sair fazendo todos os exames que eu conseguir fazer, com segurança e com qualidade. E aí, então, depois, eu vou migrar para uma tomografia, eu vou evoluir para uma hemodinâmica, para uma medicina nuclear. Depois vai entrar o meu gosto, que eu vou... me identifiquei com essa área da radiologia, e aí então eu vou. Mas a primeira coisa é entrar no mercado. Porque a gente vê, né, Márcio, que é difícil, quando tu termina o teu estágio, termina o teu curso e tu não entra e tu fica um pouco de fora, é mais difícil tu voltar. Porque tu acaba tendo que fazer outra coisa, tu tem que pagar tuas contas, tu tem que pagar os boletos, e tu começa a trabalhar em outra área. E aí a radiologia vai ficando de lado, e quando tu vê, tu já não tem mais aquela expertise, aquela rapidez numa seleção para conseguir entrar na radiologia. Então, o estágio obrigatório ali é uma porta de entrada. Escolha o lugar que tu possa ficar. Escolha um lugar que tu possa ter melhor nota durante a aula para tu poder escolher o lugar que tu vai fazer e escolha um lugar que tu possa ser contratado no final. Não, um hospital lá que é concurso público, um hospital ótimo para fazer estágio. Mas tu não vai ser contratado no final, tu vai ter que fazer o concurso público. Então, tu pega aquela clínica, aquele hospital que tu possa ser contratado no fim do teu estágio e ali tu dá o sangue. Ali tu não é mais aluno da tua instituição de aluno, ali tu já é funcionário daquele lugar. Ali tu vai dedicar o teu sangue ali para conseguir entrar. E aí tu vai entrar no mercado de trabalho e aí depois tu vai começar a evoluir. Perfeito, perfeito. Alexandre, antes de você completar, assim, eu estou vendo que o Alexandre ele está assim, e quer falar. Deixa eu só dar. Eu vou falar uma coisinha importante aqui. Eu achei muito legal essa sua colocação aí. Pô, se fosse um aluno recebesse uma orientação dessa, eu te abraçava e te pagava um churrasco. Mas o Daniel, se ele falou uma coisa ali com relação na parte de seleção, na parte de ver currículo. Tá? E eu conversei com uma psicóloga, coach, recrutadora, e ela falou assim, olha, o currículo, ele é a porta, é o segundo passo. Como você falou, estágio, você tem que dar o sangue. Tá? Ali você aprender, você fazer seu nome. Mas a elaboração de um currículo, ela é fundamental. Se você não fizer um currículo que chame a atenção, vamos dizer assim, que tudo que você fez ali foi perdido. Então, assim, quando as pessoas... E até a colocação que essa coach me falou foi o seguinte, por exemplo, a pessoa que faz estágio, ela, de uma certa forma, ela está vivendo uma experiência. Tá? Ela está vivendo. O problema é como descrever isso no currículo.
E a palavrinha estágio acaba atrapalhando. Uhum. Tá? Então, assim, tem todo esse processo. O estágio é onde você vai fazer o seu nome, é o seu cartão de visita para qualquer aluno. Tá? Mas aí depois tem que buscar um auxílio para elaboração do currículo. Senão, Total, a total. coisa não vai. Deixa eu passar a bola para o Alexandre, aí vai ter urticária ali. Ó. Tá bem. Não, a minha urticária aqui que tem tanta participação no chat, mas que a gente não pode deixar de fazer uma situação mais completa agora, né? Sim. Então, a gente tem gente aqui, ó, para vocês terem uma ideia, muita gente do Brasil inteiro dando boa noite, começando com o pessoal aqui de Porto Alegre, lógico, Florianópolis, Aracaju, Varginha, Minas Gerais, Esteio, São Paulo, Curitiba, Itaquacetuba, Mato Grosso, Barra das Garças, Lauro de Freitas, Bahia, Araucária, Paraná, São João do Meriti, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Lorena, São Paulo, São José dos Campos, Foz do Iguaçu, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, deve estar um frio danado lá, hein, Janelson? Lá Tá no... mesmo, com certeza. Imagino. Porto de Cachoeirinha, interior de São Paulo, de Santa Isabel, pessoal de Salvador também, Taquara, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, gente do Brasil inteiro aí participando com a gente, Campina Grande, Uberaba, tem gente de tudo que é lugar participando com a gente. Mandar um abraço para todo mundo, lembrando que daqui a pouco a gente tem sorteio no final. Quem não colocou o nome e a cidade da onde quer, por favor, coloque para a gente, para vocês estarem participando junto com a gente. Mas vamos também a mais alguns comentários aqui, agora de maneira mais rápida. Eu vou comentando um pouquinho e depois qualquer coisa o Danielson também coloca um pouco da experiência dele, né? Aqui, ó, o Daniel, a Bianca, né? Falando nisso, Bianca, depois do que você fez algumas citações da parte lá da instituição, na semana que vem você pode fazer contato com o ITS, que nós vamos estar te respondendo aí da melhor maneira possível sobre as suas colocações do seu curso. Muito bem. Ela coloca que alguns lugares eles têm pedido experiência de no mínimo 6 meses, e isso é verdade, né? E tem técnicos utilizando 3 cargos. Eu adoro essa pergunta, eu vou nos congressos e eu gosto, eu tenho um slide pronto para isso. De verdade, tem lugares que pedem experiência, sim, e essas vagas, quando pedem experiência, quem não tem experiência já está eliminado dessas vagas. Mas existem muitas vagas que não querem pessoas que trabalham, que têm experiência. Ambas as situações querem um perfil de pessoa, Bianca, que tenha conhecimento. As duas vagas têm uma exigência maior. Conhecimento, habilidades para trabalhar com raio-x. Alguns lugares querem pessoas com experiência e outros lugares querem pessoas sem experiência, ou seja, sem uma experiência anterior de trabalho. E por que tem gente com 3 cargos na radiologia? Porque falta gente qualificada para ocupar esses cargos. Uma empresa só contrata um técnico, um tecnólogo, um biomédico para atuar na área, que tenha 3, já tem 2 empregos para ocupar o terceiro, porque ele não encontrou ninguém com habilidade, com competência suficiente para lhe entregar uma ressonância magnética de 3, 4, 5, 6 milhões de reais que custa uma máquina dessa. Ou seja, de repente a Bianca ainda está com aquela pergunta na cabeça. Fiz um curso técnico, fiz o meu estágio. Primeiro, o Daniel falou super bem, faça um estágio bem feito de radiologia. Faça um curso bem feito de radiologia. Com isso, você já tem habilidades, você já tem competências, e se você fizer um bom estágio, lembrar que você tem experiências. Tem lugar que continua não aceitando, mas você já tem uma boa parte do caminho percorrida com isso, tá bom? Depois, Daniel, eu vou abrir para você, já falamos um pouquinho sobre essa questão. Como a gente falou, tem gente aqui do Paraná, Rio de Janeiro, Salvador, gente realmente aí do Brasil inteiro, Vassouras também, Santa Bárbara do Oeste, Surubim, Pernambuco, gente realmente aí do Brasil inteiro participando junto com a gente. Vamos ver se tem mais alguma colocação importante para não ficar ninguém
chateado com a gente, né? Já respondemos as perguntas aqui. E trabalho na área de clínica de imagem, mas na saúde do começo do mercado eu trabalho há 15 anos. Estou super engajado no curso, mas não me sinto que eu tenho receio devido à minha idade. Poxa, tem a Daiane com 35 anos aqui, Danielce e Márcio, que está com receio da idade dela. Primeiro, né? Daiane, 35 anos, você é muito jovem, né? É um perfil de idade muito interessante para o mercado de trabalho, porque entende-se que a pessoa entre os 30 e 40 anos de idade ela tem a maturidade profissional e muitas vezes também pessoal, né? Então, você está numa excelente idade, tanto para uma vaga, tanto no serviço privado, quanto no serviço público. Então, eu acho que isso não deve ser tratado com receio. Nós temos histórias, o Márcio deve lembrar, a gente teve um aluno que se aposentou numa empresa automobilística, a filha dele era tecnóloga, ele gostava, ele fez o curso técnico, terminou com 56 anos, só que ele tinha uma bela habilidade de lidar com pessoas, ele entrou de cara no primeiro emprego dele como coordenador de serviço. Ele fez um curso técnico maravilhoso e ele tinha uma relação com pessoas muito boa. Eu disse que com 56 anos ele terminou o curso e ele foi contratado direto como coordenador do curso. Então fica aí para ajudar a responder essa pergunta aí, para essa colocação da colega, né? Uma outra aqui, ó, faço o curso na modalidade EAD, qual o conselho que vocês me dão? Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Quem faz um curso EAD, que principalmente se você não fez um curso técnico, você ingressou direto no EAD primeiro. Faça o curso EAD de verdade. Assista as aulas ao vivo, assista as aulas gravadas, faça o curso da melhor maneira, todas as atividades. Tendo dúvida, a tua instituição deve ter um sistema de tutoria, pesquise, cobre a tutoria e faça um bom estágio. Vá preparado para o estágio e faça um bom estágio. Essa regra é que o Daniel se falou agora. É a mesma. Eu sou técnico, faço um bom curso técnico, ou um bom curso de tecnólogo presencial, vou preparado para o estágio e faço um bom estágio. O desafio teu é um pouquinho maior, no qual sentido? Eu tenho que levar o curso EAD a sério. Existem muitos cursos bons EAD, e então eu acho que é essa dica aí que a gente deve deixar aí para vocês. Foi o resto, eu acho que o pessoal já colocou tudo. Jaguariúna, São Paulo, Sapucaia do Sul. A Juliana Gregório está aí com a gente. Um abraço, Júlio. Daqui a pouco vamos falar do seu evento, que a gente quer saber se está tudo pronto. Cachoeira Paulista, São Paulo, Barra dos Coqueiros, Sergipe, gente do Brasil inteiro, Guaraí, Rio Grande do Sul. O Alex Domingos, de Caruaru, está aí também, olha. O Alex Domingos, ele é de Sergipe, não faça isso com ele. Ele já vai em Caruaru para dançar um forró lá, ele e o professor Jonas. Um abraço aí para o Alex, grande parceiro da gente, da Inspira Cursos, que vai estar com a gente junto no nosso evento, que daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre ele. Bem, Márcio, passei por todo mundo muito bem-vindo. Pessoal aí de Jacobina, Bahia chegando aí, avisando agora. Márcio, Daniel, senha com vocês aí, tá bom? Antes para a próxima pergunta, Daniel, você teve uma pessoa que pediu umas dicas de currículo, né? Então, eu estou colocando aqui no chat um link do nosso Instagram, que nós fizemos uma postagem justamente sobre dicas de currículo. Então, está lá no Instagram da Ensina Márcio, eu recebi uma vez, Márcio, foi uma vez só, mas trazer mais para ilustrar, porque tu vai mandar um currículo, tu manda um e-mail para a pessoa, né? Dizendo ali, me formei, faz uma breve história e junto manda o currículo. A pessoa mandou todo ele com linguagem de internet, assim, tudo abreviado, tudo now. Tipo, né, eu sou um cara mais velho, eu não tenho essa habilidade de ler essa linguagem da internet. Esse currículo eu nem abri esse currículo. Então, é uma coisa assim, gente, que tem que ser levada a sério, né? Uma coisa que não pode ser tão, né, tão boa assim, né? Vou escrever de qualquer jeito. Português bem escrito, um currículo bem escrito, direto ao ponto, né? Sem aquela coisa de botar 1000 informações ali que não são relacionadas ao cargo que tá querendo preencher, né? E a questão só, Marcelo, rapidamente, a questão das experiências, né? Geralmente o pessoal pede realmente experiência,
O sonho de consumo de todo gestor é que tu consiga ter tempo para chamar uma pessoa para treinar, fazer tipo um cadastro reserva, tu ter tempo de treinar uma pessoa antes da vaga. Mas a realidade hoje a gente vê que a vaga abre e a gente precisa completar a vaga e aí não tem ninguém. A gente acaba tendo que aceitar muitas vezes que o profissional que vai vir trabalha em outros lugares e a gente tem que adaptar a nossa escala para poder encaixar aquele profissional que vai te salvar a tua agenda, que vai te salvar o teu time, né? Ele vai encarar ali junto contigo, mas eu vou ter que adaptar a minha escala de final de semana, vou ter que adaptar a minha escala em algum momento para conseguir encaixar ele. Não, o certo seria que o cara que está entrando na empresa se encaixe aos padrões da empresa, né? Isso às vezes acontece. Mas uma dica que eu dou para quem é essa pessoa que estava dizendo da experiência é assim, estuda para concurso público. Porque geralmente, às vezes, concurso público não é uma obrigação à experiência, né? Não são todos os hospitais públicos que pedem experiências. Eu trabalho num que não pede experiência no primeira entrada. Então, quando a gente sabe que está entrando novos profissionais, a gente torce para que eles saibam fazer tomo, ressonância, para poder ajudar nós nas escalas de final de semana. Mas não é certo, às vezes a pessoa vem só com raio-x. Então, estude muito, estude bastante, passe num concurso público e aí, então, vai conseguir a experiência, né? Que tão desejada e tão solicitada hoje em dia, né? Então, Daniel, assim, para... Oi, o Alexandre quer falar. Ô, Márcio, você sabe que esse tema é um dos que sou mais apaixonado pela radiologia e diagnóstico por imagem hoje, né? Eu estou vendo o pessoal participar, duas coisas para mim a gente poder tentar fechar isso daí. Uma, tem gente perguntando aqui também sobre essa questão de... eu estou no mercado e percebo que ainda tenho dificuldade de poder ingressar porque eu sou mulher. Isso não é verdade, tá? A gente tem cada vez mais mulheres no curso e cada vez mais mulheres. Eu tive esses dias visitando um command center. Nesse command center tinha 11 colegas trabalhando ao mesmo tempo, tá? 11 colegas trabalhando ao mesmo tempo, operando aproximadamente 30 equipamentos. Desses 11, 7 eram mulheres. Estavam no comando, num command center, né? Num centro de comando remoto. Das 11 operadores, 7 eram mulheres. Então, eu vi uma colega comentando de maneira muito breve isso, então eu acho que a gente não poderia deixar de fazer essa citação. Teve uma outra aqui, uma mulher comentando sobre mamo. Eu acho que é fundamental. A mulher eu acho que é uma oportunidade para as mulheres. Dominem o raio-x de maneira completa e já saiam dominando a mama. Muitas vezes ela é, sim, uma porta de entrada. Então, eu acho que as mulheres devem aproveitar para poder fazer essa oportunidade da mama ser uma bela de uma oportunidade na área de atuação. Então, eu vi que o pessoal colocou isso no chat, eu também queria compartilhar isso aí, tá bom? Beleza. Isso aí o último exercício, Márcio, importante. Estou vendo ainda o pessoal comentando um pouco sobre vaga. Entra no Google, pode entrar no Google agora, eu sempre faço isso nas minhas palestras. Coloca aí, vagas de emprego. Aí você coloca raio-x, tomografia, ressonância, mamografia. Lembrar que quando você faz uma pesquisa no Google, ele sempre começa dando as primeiras vagas perto da onde está a sua localização do seu celular. E se caso você não encontre, eu fiz o exercício agora. Aqui em São José tem vaga aberta para toma e ressonância, na onde eu estou, na cidade que eu estou, tá? Aí tem vaga para São Paulo e vai estendendo. Se você está numa cidade que naquele momento não abre vaga, vai para uma outra, trabalhe, ganhe experiência e depois, quando você achar que é momento de você voltar para sua terra, para sua cidade, que lá é outro lugar que você vai estar mais feliz, você já vai voltar com experiência quando uma oportunidade aparecer. Então, são dicas e citações que eu não podia deixar de fazer, Márcio. Perfeito. Daniel, essa é a nossa última pergunta, a gente já falou bastante aqui, mas agora a gente vai focar num tema assim, bem específico, né? Então, até agora a gente está falando de entrar no mercado, se preparar, não sei o que, tá, beleza. Eu segui teu conselho, eu fiz um bom estágio, eu fiz um bom currículo, eu dei meu sangue, eu fui contratado. Então, agora, estou contratado. Uma modalidade ou multimodalidade?
Só raio-x? Multimodalidades. Agora é a hora, agora é de abrir o leque. Agora é aquela hora que tu vai correr atrás, vai fazer vamos botar que tu foi contratado para uma vaga 4 horas, das 7 às 11, tu está fazendo ali, fazendo teu raio-x. Agora tu vai te identificar dentro da área, tu vai conhecer a área, tu vai te identificar, eu me identifico com tomografia. E aí tu vai buscar tomografia. E a tomografia tu vai buscar GE, a tomografia tu vai buscar Siemens, tu vai ser multimodalidades e multiplataformas. Isso é muito importante, porque as máquinas mudam bastante. A tomo acaba sendo não tão impactante isso, mas na ressonância, se tu trabalha em uma máquina e não buscar outras modalidades, buscar uma formação, buscar outras modalidades dentro da ressonância, tu fica muito preso e tu fica travado, tu não consegue realizar os exames. Tipo, óbvio, tu vai conseguir fazer uma ressonância de crânio, mas a hora que chegar um pedido, perfusão, espectroscopia, tractografia, e tu só souber fazer numa máquina, na outra tu vai padecer bastante. Vai padecer bastante. A minha formação quase que toda ela foi em Siemens e GE. E há 3 anos atrás eu comecei a trabalhar numa Philips. E eu, com 15 anos de experiência em ressonância, tive dificuldade para conseguir entrar lá dentro e puxar tudo que a máquina pode me oferecer. E ainda hoje peço ajuda para colegas mais experientes dentro da Philips. E eles me ajudam, me dão dicas de como eu posso fazer, de como eu posso melhorar os meus exames, porque são máquinas, são plataformas diferentes. E isso eu estou falando eu que dedico a minha vida praticamente para a ressonância magnética. E eu tive dificuldade. Imagina uma pessoa que está entrando hoje no mercado, começa a trabalhar numa tomo e, tipo, tu tá indo bem naquela tomografia, na Siemens, e aí daqui a pouco de tarde aparece uma oportunidade de tu trabalhar numa tomografia da GE. São completamente diferentes. Então, tu tem que, sim, te preparar e te preparar muito. Depois que tu entrou no mercado de trabalho, se tu acha que tu estava estudando antes, depois que tu entrou no mercado de trabalho, aí é que tu vai estudar. Aí é que tu vai correr atrás. Aí é que tu vai ter mais e mais estudo, porque daí que tu vai ver que tu não entendeu, tu não sabe nada. Tem coisas que eu vejo hoje da física, da ressonância, que eu fico parado olhando, o professor Mazzola, né? São referências na ressonância, dão aulas às vezes que eu fico olhando e digo, que coisa, né? Porque são coisas que a gente ainda não viu, são coisas que a gente não tem domínio. Então, a gente tem que estar sempre buscando a formação. E um bom jeito de buscar a formação é participando, né, de eventos, congressos. Olha a Disneylândia, que é a nossa JPR, né, a maravilha que é esses eventos, porque tu tem temas maravilhosos, tu vai ver a tecnologia, tu vai conversar com pessoas, tu vai ver que do jeito que tu faz aquele exame, tem alguém que faz diferente e tu pode juntar os dois e melhorar o teu exame. Tu vai melhorar a tua realização, tu vai ver que aquele jeito que tu estava fazendo, de repente, se tu botar um pouquinho do que aquele outro pode te ensinar, tu vai melhorar o teu exame. E aí tu vai conhecer pessoas de outras máquinas. E aí tu vai trocar experiências. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é demais desses exames. Essa pergunta ela é interessante. Calma, Alexandre, eu já te passei. Só vou exemplificar aqui para o pessoal que está assistindo. Eu acredito que o Alexandre e o Danielson também já viveram o que eu vou dizer. Por exemplo, eu não sei o Danielson, mas o Alexandre... Bom, eu tenho mais de 30 anos em radiologia. Ponto. Pronto, falei. Nesse tempo todo, eu posso dizer para vocês que eu trabalhei com pessoas que até hoje trabalham, ou seja, assim, pessoas que têm aí seus 20, 25 anos de radiologia e não sabem nem ligar um aparelho de tomografia. Né? Então, assim, aquela pessoa que ela foi mudando de horário, foi mudando de setor, e porque ela não se encaixava em nada, são pessoas que só fazem raio-x. Não existe demérito nenhum em fazer raio-x, tá? Eu adoro raio-x. Raio-x é artesanal, é essência, mas se, por exemplo, se eu não crescesse, se eu não fosse atrás da tomografia, da ressonância, da hemodinâmica, eu seria engolido pela tecnologia e pelo despreparo. Talvez até, né? E isso, não ter esse preparo, ele pode ser um índice, um indicador muito negativo para a pessoa e ela fica ali na berlinda. Né? Fica na berlinda. Por que tem pessoas com 2, 3 empregos, né? Está respondida a pergunta. Vai lá, Alexandre.
Muito bem, Márcio. Só para fazer também uma citação aqui, né? O pessoal também perguntou no chat 3 coisas que eu acho que vale a pena fazer um comentário bem breve. O pessoal perguntou sobre industrial, veterinária e radioterapia. Então, eu queria fazer uma breve colocação, depois você e o Daniel, se quiser. A industrial é uma área extremamente específica, lembrar que ela exige um curso complementar de formação, principalmente legalmente no curso técnico, mas também no curso de nível superior para você atuar na área. Existem mercado? Existem, sim. O Márcio sabe disso. Na nossa unidade do ITS de Lorena, nós temos alguns alunos atuando na área de radiologia industrial, saindo do curso contratados. Por quê? A escola está localizada numa cidade onde tem um centro de radiologia industrial. Então, isso tem favorecido. Tem mercado para todo mundo? Não tem. A radiologia industrial ainda não é um mercado grande, mas ele é uma opção de mercado de trabalho. Isso eu acho que é um ponto legal da gente tá falando aí para todo mundo, né, Márcio? Sim. Um outro ponto, veterinária. Veterinária é um mercado extremamente crescente no nosso Brasil, né? A área de pet, vet no geral, mas ainda eu acho que cresce de maneira muito tímida na parte de radiologia, porque ainda a demanda não é grande, principalmente para centros pequenos de veterinária, onde o próprio veterinário acaba fazendo uma ou outra radiografia principalmente aí caninos e felinos de uma maneira geral. Mas é um mercado ainda crescimento, mas ainda pequeno, considerando o tamanho de toda a área de radiologia do Brasil. As pessoas vão ficar, eu adoro animal, quero trabalhar na área VET. Não se iludam, porque não é assim, não. Mas tem mercado, tem clínicas, hospitais importantes e pode se tornar uma alternativa. Não é uma solução para a grande maioria. Já um pouquinho diferente a radioterapia. Radioterapia, não. Radioterapia é um mercado já mais bem consolidado. E nos anos anteriores, nós chegamos a alguns momentos a ter a radioterapia como segundo curso, segunda área mais procurada. Ela era mais procurada, mais oportunidades de emprego nas redes sociais, nas redes digitais, do que toma em ressonância disparado, tá? Principalmente quando juntava os dados com dados de vagas públicas. Então, a radioterapia merece uma atenção ainda maior, mas siga uma premissa que o Daniel se colocou muito bem durante a conversa hoje. Começa pelo bom e velho radiologia. Aproveitem, tem uma bagagem imensa dessa arte, fraseando aí as palavras do Márcio, dessa arte que é fazer o raio-x. Aí depois, se você gosta de VET, gosta de indústria, gosta de radioterapia, e aonde você está ou para onde você vai tem oportunidade, aí, meu amigo, o caminho está todo aberto para vocês, tá bom? E por isso, eu acho que vale a pena essa citação que o pessoal tinha colocado no chat aí, Márcio. Fica beleza, então. com vocês. É aquela coisa, né, Márcio, que no início, quando tu está em formação, tu tem que entrar no mercado de trabalho. Independente se eu gosto daquilo, se eu gostei mais durante o curso, primeira coisa é entrar no mercado de trabalho. Depois que tu entrou no mercado de trabalho, faz parte daquele mercado de trabalho, aí o mercado de trabalho tu vai andando com ele. Se ele tiver a oportunidade de te levar para uma radiologia veterinária e tu gostar disso, nada impede de tu estudar, se dedicar e conseguir uma vaga lá. Nada impede de tu te dedicar e conseguir uma vaga numa radiologia industrial, se o mercado te levar para algum ponto que tu possa usufruir disso. Agora, tipo, eu quero muito aquilo, a cidade que eu moro não tem oportunidade, sabe? Tem oportunidade de outra coisa, eu vou ter que me adaptar. A palavra nossa hoje é qualificação e adaptação. A gente precisa se adaptar às novas tecnologias, se adaptar aos novos exames e se adaptar ao mercado de trabalho, que é cada vez mais concorrido e mais, né, obcecado por essa coisa da formação, da tecnologia e da qualificação. Perfeito. Bom, vamos seguir para a segunda fase, Alexandre, do programa. Deixa eu fechar minha câmera um minutinho aqui.
Estamos de volta aqui, estamos de volta. Eu adoro essa vinheta. Eu estou querendo atualizar, mas eu gosto muito. E assim, né? Tem ali, e ainda tem ali a foto do Aristides, né? O legado que o Aristides deixou. Então, é muito interessante. Então, Daniel, esse é aquele momento assim que você tem uns minutinhos aí para compartilhar com a gente o que você viveu na radiologia, o que você viveu aí nesse tempo, né? Daniel, esse menino da radiologia, se comparado a mim, o Alexandre. Sim, cara, a gente, né, já tem aí bons 20 e poucos anos, né? Mas o que eu escolhi para compartilhar aqui é alguma coisa que eu pensei em relacionado ao nosso tema que a gente está fazendo, né? Que o pessoal pergunta muito isso aqui no Sul. Por que eu vou fazer o tecnólogo? Eu já tenho técnico, paga a mesma coisa, não vai mudar nada para mim. Então eu escolhi compartilhar com vocês uma experiência que quando eu me candidatei a primeira vez para uma vaga de ressonância, quem era o meu gestor, aquele cara que eu falei lá no início, que dizia assim, ó, bom, tu quer uma vaga de ressonância, então tu vai ter que estudar, tu vai ter que voltar para estudar, tu vai ter que fazer o tecnólogo. Ele não me falou com essas palavras tão carinhosas, mas ele me falou de um jeito que me fez entender. Foi o professor Alessandro Mazzola, né, que hoje está curtindo o filhinho recém-chegado, né, o Vicente. Então, ele me disse isso, que vai ter que estudar. E eu pensei na hora, vou estudar então, né? Vou ter que buscar isso. E aí eu já era técnico há algum tempo e comecei a busca pelo tecnólogo, comecei a cursar o tecnólogo, e ele junto me ensinando ressonância magnética. Fiz vários cursos durante essa minha jornada do tecnólogo. Já era técnico, fazendo tecnólogo e fazendo alguns cursos junto com o Mazzola, como aluno, obviamente, né? E ele nunca me cobrou esses cursos, então eu sou muito, muito, muito grato ao Mazzola por toda a minha formação, por toda a minha capacitação no início da minha caminhada. E eu estava bem estabelecido, com 2 empregos, terminando o tecnólogo, e aí surgiu uma oportunidade, e foi uma oportunidade que foi uma virada de chave para mim, que foi participar da formação do Instituto do Cérebro da PUC, aqui de Porto Alegre. O pessoal estava terminando a obra do Instituto do Cérebro, né? Ali a gente teria PET-CT, tem um ciclotron, teria SPECT, teria ressonância. Hoje temos 2 ressonâncias, temos tomo. E aí eu fui convidado, me perguntaram, tu já é tecnólogo? Eu disse, não, estou terminando o tecnólogo. Não, porque a gente quer um tecnólogo para nos ajudar a começar isso aqui. Então, eu entrei no Instituto do Cérebro, a gente não tinha armários ali na radiologia, a gente desenhou os armários. O armário de bobina, que hoje guarda as bobinas, foi eu e um colega que desenhamos aquele armário. Então, essa oportunidade que abriu para mim no segundo mês ali de formado como tecnólogo, me fez ver que toda aquela jornada que eu passei, que já era técnico, aceitei o desafio de aprender ressonância, sem possibilidade. O Mazzola, na época, me falou, não vai voltar para o raio-x. Se não der certo aqui, vai caminhar. Eu disse, não vou ficar. Então, tudo isso me levou a uma conquista muito boa para mim, que fez diferença na minha vida profissional, na minha vida pessoal. A radiologia hoje, né, é aquela coisa que eu falei na JPR, o cara fala do coração, assim, que a radiologia, ela te dá tudo. A radiologia, ela não é uma coisa assim ingrata, ela vai te dar tudo, ela vai te proporcionar as melhores coisas da tua vida, se tu te dedicar a ela. Então, te dedica a ela, que ela vai te trazer alguma coisa de boa. E isso que eu consegui fazendo o tecnólogo. Se eu não tivesse feito o tecnólogo, se eu tivesse escolhido não fazer o tecnólogo, porque não paga nada mais, eu não vou ganhar nada mais com isso, o que vai me agregar? Eu já faço ressonância, já faço tomografia, eu não poderia pegar um cargo importante participando da gestão de um Instituto do Cérebro, de uma PUC, né, que é uma coisa grandiosa, né, uma faculdade muito grande. Então, se hoje eu conseguir participar, hoje a gente tem um curso dentro da PUC, um curso de extensão de técnicas em ressonância magnética, que é vinculado ao Educom da PUC. Então, tudo isso se deu por essas escolhas que a gente vai fazendo na vida e vão levando a gente a algum lugar que a gente não tem nem ideia que a gente possa chegar, mas a gente precisa se dar, botar a cara a tapa, né? Entrar no desafio e se dedicar de coração àquilo, né? Vai dar certo, não tem outra opção, é essa opção, vai dar certo. Se tu tiver esse pensamento na radiologia, eu tenho certeza que tu não vai ficar decepcionado, entendeu?
não é um caminho fácil, não é fácil. Aí, de lá para cá, já vão bons anos de dedicação, de estudo, de empenho, mas tudo, né? Se hoje eu estou aqui falando com vocês, figuras que eu já conhecia de antes, só pela internet, hoje eu estou aqui participando com vocês, aqui nesse bate-papo com o público de vocês, eu tenho certeza que eu tenho feito as escolhas certas ao longo desse tempo. Perfeito, Danielson. Obrigado, cara. Obrigado. Bem interessante aí. Vamos aqui a vinheta que o Alexandre mais gosta. Aqui, ó. Onde é que eu deixei? Aqui. Essa é a hora do Alexandre. Essa é a hora. E aí, Alexandre, o que o povo precisa ficar sabendo? Na verdade, né, Márcio, a gente aí tem essa parte do programa que a gente sempre quer compartilhar aí os principais eventos, cursos que tem aí disponível no mercado. Como o Daniel você falou muito bem, né, educação continuada aí, ele é um caminho bastante sólido aí para nosso sucesso profissional. E, além de tudo isso, é uma ferramenta fundamental de network, de relacionamento, onde abre nossa cabeça, abre os nossos entendimentos, amplia os nossos conhecimentos. Então, por isso que a gente acha que é sempre legal as pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo aí no mercado de uma maneira geral, né? Lembrar que quem quer saber, quem quer ficar sabendo sobre empregos e concursos, é no site da ensinaradiólogos.com. Você entra lá, tem uma parte de empregos e oportunidades, concursos abertos na área de odonto, por exemplo. O pessoal está falando algumas coisas aqui no grupo. Tem uma vaga aberta, São José dos Campos, Unesp, aberta aí. No Sul, tem vaga aberta aí, concursos para ressonância magnética. Então, dá uma pesquisada, entra no nosso site da Ensina Radiólogos, que você vai ficar sabendo de empregos e oportunidades lá diretamente no nosso site. Mas alguns convites importantes. 10 de setembro, aqui em São Paulo, no Centro Universitário São Camilo, nós vamos fazer um grande evento. Esse evento já é aí a 5ª edição. Nós fizemos aí, antes da pandemia, 4 edições, lotou um auditório de 500 lugares, um evento maravilhoso. Esse ano tem uma novidade ainda maior. Nós vamos ter 2 horas de debate, conversa com os principais gestores lá de São Paulo. Pessoal do CORE, HC, ICESP, INRAD, Prevent Sênior, da onde mais? Do CORE, do Aliar, do Santa Marcelina, do São Camilo, grandes coordenadores da Faculdade do ABC, Uninove, do São Camilo, um grande debate para falar de empregabilidade, tecnologia, formação profissional. Além disso, palestras brilhantes, com nomes brilhantes, que vão estar lá falando sobre tomossíntese, vão estar falando sobre... eu vou falando, vai até aparecendo aqui, essa ensina não é fácil não, né? Sobre ressonância de 7 Tesla, inteligência artificial, né? Sobre radioterapia, a princípios e aplicações de ressonância magnética. Então, vai ser um papo muito legal, imperdível esse evento, 10 de setembro, agora, 10 de setembro em São Paulo. Vamos estar falando de estudo tomográfico por hemodinâmica, um papo maravilhoso, uma mesa redonda incrível. Inscrições estão abertas. Você que está do estado de São Paulo, não pode perder esse evento aí, mas pode evoluir aí com os colegas que vão estar presentes na mesa. Um grandíssimo evento, está com inscrições abertas, já temos mais de 200 inscritos, então dá para você se inscrever. Vai ser um papo único, um evento único, 10 de setembro, presencial em São Paulo. 8 de outubro nós vamos estar em Salvador, Márcio. Um grande evento em Salvador, dia 8 de outubro. Vocês estão mostrando aqui o curso presencial da professora Elisângela, 24 de setembro, em São José dos Campos, com aula prática dentro do laboratório, onde tem um mamógrafo para os alunos poderem estar estudando. 24 de setembro, é um curso presencial
com a professora Elisângela Serra Mendes, em São José dos Campos. Vamos evoluir, que o tempo está rápido demais, o nosso horário está batendo. Que mais? 25 de setembro, mês que vem, nosso Radiologia em Casa é com o professor Eric Savione. Estamos com uma agenda bem intensa com ele esse mês. Ele vai estar aqui em São José dos Campos com a gente na semana anterior. Então, ele vai estar um papo bem legal, de um papo diferente, mas muito importante para nós, para a gente saber um pouco mais sobre certificações, laudos, principalmente na parte de qualidade em ressonância magnética, com um grande conhecedor, que é o Eric Savione. O que mais nós temos aí, Márcio? Como eu já estava falando, dia 8 de outubro, não tem aqui na telinha, né? Mas dia 8 de outubro, nós vamos estar em Salvador, com a edição Nordeste. O ano passado, quase no meio da pandemia, nós fizemos o evento, deu mais de 300 inscritos. Esse ano também com uma grade incrível. Pessoal do Norte e Nordeste, vai se preparando que dia 8 de outubro nós estaremos em Salvador nesse grande evento. Você que procura uma pós-graduação, entra no site da Ensina Radiólogos. Nós temos pós-graduação e cursos na área de radioterapia, dosimetrista, medicina nuclear. Entra no site, saiba mais. E aí a gente tem uma agenda super extensa de cursos. Acho que o pessoal aqui está entrando no site aí para poder estar conhecendo, né, Márcio? Pode evoluir mais aí. Só para lembrar também, para falar para o pessoal de alguns outros importantes eventos que a Ensina vai estar aí prestigiando, participando. Dia 15 de outubro, no final de semana, aí, ó, de 14 a 16 de outubro, em Cascavel, no Paraná, eu e o Márcio vamos estar lá, Ensina Radiólogos vai estar lá, com o grande evento de 25 anos da Astrospar. Um grande evento, participe, entre no site. Daniel, você vê se vai com a gente, hein? Esse evento vai ser Esse evento demais, é famoso, né? Esse vale a pena, esse é famoso. Esse é muito famoso, o evento é muito legal, o pessoal está preparando tudo. Então, de 14 a 16 de outubro, evento da Astrospar em Cascavel. Quem puder ir lá, aproveite esse feriado e vai lá. E também, em novembro, no final de novembro, entre 25, 26 e 27 de novembro, em Fortaleza, no Ceará, o professor Milton está organizando o evento do Emproce, né? Os encontros dos profissionais de radiologia do Ceará. Um evento super tradicional, lá em Fortaleza, dá para passear um pouco. Quem quiser, vai, que o evento vai ser maravilhoso e a Ensina Radiólogos vai estar prestigiando lá também isso daí. Então, era um pouco o que a gente tinha para falar do Fique Sabendo. Lembrando, entra no site da ensinaradiólogos.com, tem muito conteúdo gratuito lá, aula, curso, informação, emprego e oportunidade, toda semana tem lá, tá bom? Alexandre, tem também, começando no dia 22 de outubro, São José dos Campos e Vitória, os cursos de capacitação, tomografia, ressonância e mamografia. 3 cursos iniciando no dia 22 de outubro, simultaneamente, São José dos Campos e Vitória. Isso aí, mandar um abraço para o pessoal lá de Vitória, parceiro da gente, né, Márcio? Lembrar aí que esses cursos de parceria é uma coisa muito legal que a gente tem também. E aproveitar e mandar um abraço para os nossos alunos de pós-graduação. A gente tem turma em Salvador, São Paulo, São José dos Campos, tem aluno do Brasil inteiro nos nossos cursos de pós. São mais de 100 alunos aí, vários alunos já formados. Flávio, nosso aluno aí, parceiro aí do Sul, está com a gente. Inclusive, Daniel, se ele cobrou aqui no chat uma picanha que você está devendo aí. Então, mas ali o Márcio já me deu... passando o recado do mesmo jeito que me passaram aqui, viu? O Márcio já me deu prejuízo num fundinho em Gramado, ele quer mais uma picanha ainda. O Flávio, não, aí não dá. E a gente, então, está lembrando aí que a turma de pós-graduação em TC e RM e o curso de capacitação também estão com inscrições abertas aí para a edição Nordeste, edição São Paulo. Então, quem está procurando um curso de pós, TC e RM, com estágio, a gente entra no site da Ensina Radiólogos. Bem, Márcio, era tudo isso que eu tinha para dizer. Fica com você aí para você dar continuidade. Isso, só complementando, os cursos de capacitação também tem estágio, tá? De tomografia, tem estágio de ressonância, tem estágio de mamografia. Daniel, tudo que é bom dura pouco, nosso tempo está acabando, né? E nós vamos aí para as suas considerações finais, Daniel. Você vai baseado em
tudo que a gente conversou, debateu, o que você deixa aí de recado para esse pessoal todo que está nos assistindo? Antes de eu só terminar, Márcio, eu queria só pedir um espaço para vocês, porque agora, Sim. semana que vem, ali em Floripa, a gente vai ter o CBR, né? O CBR vai ser em Floripa, ali no dia 1, 2 e 3, em Floripa. Então, convido a todos para chegar lá, bater um papo com a gente. Eu vou estar vou ter 2 aulas, então convido a todos para ir lá, para a gente conhecer, trocar uma ideia, fazer aquele bate-papo pessoal, né? Pessoalmente. Que vai estar muito legal, vai estar muito legal. Tem no site ali do CBR 2022, se vocês procurarem ali, tem todas as informações. Eu vou mandar para o professor Márcio ali, se ele puder depois divulgar, agradeço. Manda lá, gente, que a gente divulga assim. Um prazer imenso estar aqui para vocês. Passou esse tempo aqui que a gente nem viu passar, né? Foi muito bom. Agradeço a participação de todos, né? Gente do Brasil inteiro, muito, muito legal. Agradeço demais. E, gente, o recado que eu dou é bem simples, já falei durante a transmissão. A preparação, qualificação, o conhecimento, isso nunca vai ser tirado de vocês. Tudo que vocês aprenderem nunca vai ser tirado de vocês. Então, se preparem, se qualifiquem, estudem, levem a sério o estágio, levem a sério. O celular, na minha época não tinha celular. O celular é uma praga, vamos botar assim, porque o aluno fica do lado ali, olhando o celular, e não está prestando atenção no que está acontecendo. E isso são detalhes que a gente vai vendo e a gente já não sabe. Pô, o cara fica mais no celular do que prestando atenção no que eu estou aqui falando. Na minha época não tinha celular, o celular não podia entrar, né, dentro do centro de imagem. Hoje em dia a realidade mudou, o celular pode ser usado por bem. Tu vai pesquisar ali, tu está vendo um exame, está vendo uma patologia que tu não sabe o que é, o celular pode te dar na hora. Mas não fiquem perdendo tempo em WhatsApp, videozinho durante o estágio. Levem muito a sério. Levem a sério, se qualifiquem, aproveitem o estágio. Vocês estão pagando pelo estágio. Levem isso em conta. Eu estou pagando para estar ali olhando aquele exame acontecer. Então, eu vou tirar o máximo que eu puder. Eu vou me qualificar o máximo que eu puder e, sim, vou buscar a melhor vaga que eu puder. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor Alexandre. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero estar com vocês pessoalmente em breve. Perfeito. Se Deus quiser, em breve a gente se encontra. Bom, aquele momento aí que o povo gosta, né? Que o Alexandre faz o sorteio aí com o nosso convidado. Né? O Alexandre, ele gosta de fazer o sorteio. Antes eu fazia, eu falei, não faço. Ele gosta, eu passo para o Alexandre. Mas muito bem, antes da gente fazer o sorteio, Daniel, eu também, em nome da Ensina Radiólogos, quero agradecer aí a tua participação, ter aceito o nosso convite. A gente fez uma amizade lá dentro do JPR e foi uma sinergia muito legal. Você é uma pessoa, um profissional aí de excelência. É um prazer estar junto com você. Espero que em breve, presencialmente, a gente possa estar junto nos eventos. Com certeza. Obrigado por você ter compartilhado aí o teu conhecimento, o nosso desejo de saúde, sucesso. E realmente é um prazer a gente poder estar compartilhando conhecimento. E a gente percebeu que você teve esse prazer hoje com a gente. Obrigado mesmo, de coração, por ter aceito o nosso convite e estar aqui junto com a gente, tá bom? E o pessoal que quiser, semana que vem, que puder, pode estar lá no Congresso Brasileiro de Radiologia, onde o Daniel você vai estar dando 2 palestras. Esse evento vai ser em Florianópolis, é isso, né? Isso aí, obrigado. Muito bom. Então vamos lá, o sorteio é muito simples. As pessoas aqui colocaram o nome e a cidade dela no chat. Nós vamos rodar esse chat agora, você vai falar parou. No primeiro que parar o nome e a cidade, é o ganhador de um curso. A pessoa escolhe um módulo de um curso, seja ele de tomo, ressonância, raio-x, mamografia, para ele poder fazer junto com a gente, sem qualquer custo, para melhorar a capacidade profissional dele. E tem uma novidade. Agora, quem ganhar o curso também pode dar para um amigo o curso dele, se ele já não quiser fazer, se ele for um profissional de excelência e quiser que um outro profissional cresça mais na área de radiologia e diagnóstico por imagem. Daniel, é só você falar parou que a gente está já correndo toda a telinha do chat aqui na tela. Parou. Muito bem. Quem foi o ganhador foi Ellen Martins Machado de Miranda Mendes, Ellen Martins, Pontal do Paraná,
foi a ganhadora. É só ela fazer contato. Veio para o sul, veio para o sul. Veio para o sul. O cara trouxe energia forte aí para poder a Ellen ser a ganhadora. A Ellen é só fazer contato com a gente através do WhatsApp. O pessoal vai te dar toda a atenção do mundo. Márcio, parabéns mais uma vez pela excelente condução. Muito obrigado. Parabéns ontem, Márcio, pela bela condução no FERI Secaf, um outro evento vinculado à Sociedade Paulista de Radiologia, que eu sei que você conduziu com maestria aí, um grande evento que teve ontem lá na Sociedade Paulista de Radiologia, onde o professor Márcio estava aí representando o seu grande conhecimento e também a Ensina Radiólogos. Parabéns, Márcio, e um abraço aí para o Daniel e a todos que estavam presentes com a gente. Muito obrigado. Márcio, por favor, pode fazer o encerramento. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Daniel. Sim, assim, eu tenho certeza aí que esse conteúdo ajudou, vai ajudar muitas pessoas que participaram, tirou bastante dúvida. Agradecer aí pela disponibilidade de tempo, porque é um domingo à noite, né? Eu agradeço a você, agradeço ao Alexandre sempre pela oportunidade de estar aqui e, principalmente, né, todas as pessoas que participaram. A frase é sempre a mesma. A Ensina Radiólogos não se faz sozinha, se faz com pessoas, se faz com vocês. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, os colegas aqui, o Alex, a Juliana, o Flávio, todos os demais, não dá para falar todo mundo aqui, senão ainda acaba esquecendo alguém. Mas, enfim, obrigado, o Daniel, a Alexandre, todos os participantes. Para vocês, uma semana abençoada e a gente se encontra de novo no mês que vem, tá bom? Tchau, gente.